Olá, bom dia. Nós estamos observando e acompanhando a notícia da absolvição do ex-atleta Daniel Alves, da seleção brasileira, do Barcelona e outros times do Brasil. Mas será mesmo que a justiça espanhola declarou Daniel Alves inocente? Não foi bem assim. Existem várias formas de se declarar a absolvição do réu, caso especificamente num processo penal. Por exemplo, existe a forma em que o juiz, pelas provas, pelos elementos que estão acostados aos autos, que o fato não ocorreu, e se ele ocorreu, o réu não é o autor. Então, nesse caso, na absolvição, o réu é declarado inocente. Então, o fato não ocorreu, e se o fato ocorreu, o réu não é o autor. Nesse caso, o réu será absolvido e será declarado inocente. Existe a outra forma de que as provas, os elementos de prova que estão acostados aos autos, eles não são suficientes para se declarar uma condenação. Então, como as provas não são suficientes, existem inconsistências que se apresentam nos autos, o juiz vai absolver o réu porque as provas elas não foram suficientes. E foi justamente o que aconteceu com o atleta Daniel Alves. O juiz declarou ele inocente, tá? Em relação de que as provas, os elementos de prova que estavam acostados aos autos, ou estão ainda acostados aos autos, porque ainda cabe recurso, estão nos autos, elas não foram suficientes, assim, existe inconsistência. Por esse motivo ele foi absolvido, mas não significa dizer que ele é culpado ou que ele é inocente, tanto que ainda cabe recurso. A vítima pode recorrer ao Tribunal Pleno, né? Que seria aqui no Brasil, a gente chama de o Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. Então a vítima ainda vai lá na Espanha entrar com esse recurso, tá? Com este recurso aí. Veja só, para você ter ideia, aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, se a pessoa chegar, a título de exemplo, em uma delegacia de polícia onde se investiga um homicídio, e ela disser assim: eu sou o autor do fato que ocorreu tal dia, tal hora, mesmo com a confissão da pessoa dizendo que ela que praticou o fato, mas terão que ter provas suficientes que possam confirmar o que a pessoa está dizendo. Então, mesmo a pessoa chegando e afirmando que realmente ela praticou o fato, teremos que ter provas nos autos que possam corroborar, confirmar o que está sendo dito. No processo penal, inclusive, diferente do processo civil, no processo civil, se o réu ele não contestar a ação, por exemplo, ocorre a revelia. Ocorre a revelia e ocorre justamente, considera-se verdadeiro os fatos que estão sendo alegados pelo autor. Há uma presunção de veracidade. No processo penal é diferente. Mesmo que o réu não compareça, mesmo que ele não esteja presente, o réu não pode ser julgado sem a legítima defesa, tá? Ele não pode simplesmente ser condenado porque ele não compareceu naquele dia para se defender. Não existe a presunção de veracidade daquilo que está sendo alegado pelo Estado, se for um crime de ação pública que atinja o Estado, ou pela própria vítima, né? que processou, por exemplo, nos crimes de contra a honra, por exemplo, né? Um exemplo. Então, o fato do réu não comparecer à audiência, isso não leva à revelia, porque tem que haver defesa, contraditória para defesa no processo penal. Então é o seguinte, tudo em virtude, justamente em benefício do réu, né? Em benefício do réu. Então, nesse caso aí,
Quando se tem dúvida, aqui no Brasil é assim, né? Quando se tem dúvida de que o réu praticou ou não a conduta criminal, na dúvida, existe um instituto no processo penal chamado de pró-réu. Na dúvida, tem que beneficiar o réu, o pró-réu. Esse instituto, né, esse princípio pró-réu, ele não funciona na primeira fase do júri, porque ali não é uma condenação, é apenas um juízo de admissibilidade. Na primeira fase do tribunal do júri, tá? Não é pró-réu, é pró-societá, e também no auto de prisão em flagrante em prol da sociedade, não é pró-réu. Pró-réu é já durante o processo, instituto aplicado exatamente lá no processo criminal, tá bom? Então, no caso do Daniel Alves, por exemplo, ele foi absolvido não porque ele é inocente, o juiz não disse, o tribunal não disse que ele não praticou o fato criminoso que está sendo investigado, mas apenas, repito, né? Tribunal, eu li essa parte, né, que o tribunal sustenta que as provas, os elementos de prova que estão presentes nos autos, eles não são suficientes para condenar o réu. Portanto, nem foi declarado que ele é culpado e também nem foi declarado que ele é inocente. Espero ter ajudado os senhores. Tenham um bom dia.